quase modesta, com curvas suaves que lembravam uma gota de luz suspensa no vazio. As paredes translúcidas como quartzo refletiam discretamente o brilho de estrelas distantes. Não havia tripulação além de mim, não havia protocolos, nem missão militar, nem rota oficial. Apenas um chamado, não vindo de fora, mas de dentro. Por meses, talvez anos, senti essa pulsação oculta como um tambor surdo batendo por trás das aparências. Era um convite sem palavras, mas tão intenso que se tornara impossível ignorar. Na noite anterior à partida, percebi que o que eu chamava de realidade era apenas a superfície de algo muito mais vasto, e que se eu permanecesse aqui, viveria como um peixe que nunca percebeu o oceano ao redor. Subi pela escada magnética, toquei a porta de entrada e a nave reconheceu minha presença com um suspiro baixo, como se respirasse comigo. Lá dentro não havia botões ou painéis, apenas um assento moldado ao meu corpo e uma cúpula transparente que me envolvia. A nave não precisava ser pilotada, ela respondia à intenção. Era ao mesmo tempo veículo e extensão do meu próprio campo de consciência. Sentei-me, fechei os olhos, respirei profundamente. Então a primeira onda aconteceu, não é? Foi como mergulhar num lago perfeitamente calmo, sentindo cada gota d'água aceitar minha presença. A gravidade dissolveu-se. As tais estalas deixaram de ser pontos fixos e começaram a pulsar como faróis vivos, não é? Em algum ponto, longe do corpo, tinha um centro silencioso, girava gerando um campo suave que parecia atrair minha atenção para dentro, como se o verdadeiro espaço a ser explorado fosse interior. O salto dimensional não foi explosivo como nos filmes, né? Foi um deslocamento sutil, mas absoluto. Primeiro senti que atravessava uma membrana invisível, mais fina que um sopro, mais densa que o chumbo. No instante seguinte, as cores mudaram. Não eram mais cores no sentido comum, eram vibrações visíveis, cada uma emitindo seu próprio tom de som, um canto quase imperceptível. O tempo, se é que ainda era tempo, começou a se curvar. Momentos pareciam expandir-se até se tornarem paisagens. Cada segundo se abria como uma flor de 1000 pétalas, e dentro de cada pétala havia outra e outra em camadas sem fim. A nave parecia saber para onde ir, mas não no sentido de seguir um destino traçado. Ela respondia às perguntas não formuladas do meu coração, e a primeira pergunta, silenciosa, foi: o que há realmente além? À medida que avançávamos, percebi que o espaço não era um vazio. Havia uma textura, quase como a trama invisível de um tecido, onde cada fio brilhava levemente. Não eram fios de matéria, eram correntes de intenção, percursos de significado que uniam ponto. Quinte de estar como se fossem vizinhos. Esse era o primeiro vislumbre do campo quântico, não como uma abstração matemática, mas como algo vivo. Eu podia ver o entrelaçamento, partículas separadas por distâncias impossíveis, respondendo ao mesmo impulso, como se fossem um só corpo dançando em locais diferentes. Essa dança parecia sustentada por um princípio que eu reconheci intuitivamente: nada existe sozinho. No fundo desse reconhecimento surgiu outra camada de percepção, e o espaço, né, não estava apenas interconectado, ele sabia que estava, né? A consciência não era algo que aparecia dentro de certos seres, era o próprio tecido do qual tudo é feito. De repente a nave diminuiu a velocidade. À frente percebi algo que não se assemelhava a tomar nenhuma estrela, planeta ou nebulosa que já havia visto. Era numa película, uma pele viva, não? Translúcida, mas cheia de reflexos dourados que se moviam como ondas em um lago de mel. Ela não bloqueava a passagem, parecia mais uma fronteira que pedia reconhecimento antes da travessia. Senti que precisava alinhar-me a algo, um estado de clareza. Então, lembrei-me das palavras de um mestre que nunca conheci,
fisicamente, mas que parecia viver dentro de mim. Se quer atravessar, não leve nada, que não possa ser dissolvido pela luz. Foi nesse instante que percebi que a nave não carregava combustível, mas sim frequência. Meu medo, minhas dúvidas, meus desejos mais densos, tudo isso era peso. Quanto mais eu me agarrasse, mais lenta a nave ficava. Soltei. Um a um, deixei ir os apegos que me prendiam ao conhecido. Opiniões. Lembranças que eu usava como armadura. Pequenas raivas guardadas como moedas de cobre no bolso. Tudo caiu para trás, desaparecendo no rastro da viagem. E então, como se reconhecesse minha entrega, a membrana dourada abriu-se. Entramos. O que havia além não era outra galáxia, nem outro universo no sentido comum. Era como se eu tivesse virado do avesso. As estrelas agora pareciam ser poros, e o espaço entre elas, um corpo vivo respirando. Né? Cada ponto brilhante pulsava em sincronia com algo no meu próprio peito. Nesse mundo, a distância não funcionava como antes. Eu podia olhar para algo que parecia estar a milhões de anos-luz e, com um simples ato de atenção, encontrava-me lá instantaneamente. Era como caminhar pelo próprio Monsieur Pen... Havia regiões onde a luz se dobrava sobre si mesma, né, formando espirais que pareciam portais. Outras eram campos vastos de escuridão serena, tão pacíficos que pareciam dormir desde o início do tempo. A nave, silenciosa, flutuava entre essas paisagens, mas eu sabia que cada mudança de cenário vinha de uma mudança interna. Não estávamos explorando o espaço, estávamos explorando o reflexo do meu próprio estado de consciência, né? E ao mesmo tempo a consciência universal. Também lembrei-me de algo. Antes de partir, havia lido que na física quântica a observação altera o fenômeno observado, né? Agora eu entendia, né? Não era apenas que o ato de medir mudava o comportamento da partícula, era que ser já era influenciar. Minha simples existência ali moldava o que via. Isso me deu um tipo de responsabilidade estranha. Se tudo o que percebo responde ao que sou, então cada pensamento é uma semente que planta universos. Com esse pensamento, percebi que o próximo passo não seria dado com motores, mas com intenção pura. Eu precisaria aprender a pensar como quem cultiva um jardim infinito. A nave começou a inclinar-se para baixo. Embora o conceito de baixo já não tivesse sentido aqui. A luz ao redor tornou-se mais suave, com tons âmbar e verde esmeralda. Parecia que estávamos nos aproximando de uma estrutura orgânica, algo que vibrava como um coração. O espaço, dentro da pequena nave, não era maior que o interior de uma carruagem antiga, mas a sensação era de que todo o universo estava ali, comprimido na penumbra suave dos instrumentos desligados. O painel diante de mim refletia minha própria face. Não como um espelho, mas como se fosse a superfície líquida de um lago, no fim da tarde, pronta para engolir a imagem e devolvê-la transformada. Havia um silêncio profundo, desses que não pertencem à ausência de som, mas à ausência de mundo. Cada respiração era sentida como uma maré interna, indo e vindo, trazendo lembranças, levando certezas. Eu sabia que, ao acionar o mecanismo, nada voltaria a ser o mesmo. Nem para mim, nem para essa minha percepção do real. Assim, a nave não era um veículo comum. Ela não se movia por motores a combustão ou propulsores de plasma. O deslocamento que faria não era no espaço, mas na estrutura íntima da existência. Os cálculos iniciais envolviam mais poesia que física e mais silêncio meditativo que equações. Ainda assim, as equações estavam lá, desenhadas como mandalas matemáticas. A primeira etapa consistia em calibrar o núcleo de salto. Uma esfera viva de luz
suspensa, né, no centro do console, né? Essa esfera não era feita de metal, cristal ou plasma, né, mas de algo que só poderia ser descrito como atenção condensada. Meu foco e minha clareza seriam o combustível. Se minha mente tremesse, viagem se fragmentaria em ecos e ruídos. Fechei os olhos. No escuro, o universo inteiro se reorganizou. Senti-me como uma partícula prestes a atravessar a barreira de potencial, não rompendo-a pela força, mas pela liberdade. Um sopro de consciência percorreu-me a espinha. Lembrei-me de palavras que certa vez li. Além das ideias de certo e errado, há um campo. Eu me encontrarei com você lá. Não era uma metáfora, era um mapa. Abri os olhos e toquei a esfera. Ela se acendeu como um sol miniatura e a cabine se encheu de um brilho dourado que parecia curvar o tempo em volta de mim. As paredes da nave desapareceram como fumaça ao vento e percebi que a primeira membrana estava se desfazendo, a fina película que separa o espaço tridimensional de seu reflexo interior. O salto não foi um movimento, foi um desfazer. O eu que estava sentado ali começou a se diluir em consciência, que atravessavam paredes de luz, membranas vibrantes como pele de tambor. Cada camada pulsava com um som grave, como um mantra entoado por 1000 vozes invisíveis. Era o som da fronteira entre dimensões. Quando cruzei a primeira, ainda não havia estrelas, havia apenas uma sensação de estar dentro de um coração vivo, com batidas tão lentas e amplas que poderiam levar séculos. O vazio não era ausência, era plenitude crua. E nesse instante compreendi: a viagem não seria para fora, seria para dentro do próprio tecido que sustenta o real. Respirei fundo e a nave respondeu como se fosse minha extensão. Avançamos. O campo à frente começou a se fragmentar em padrões orgânicos, lembrando teias de aranha cristalinas suspensas no escuro. Elas não eram estruturas físicas, mas conexões, fibras de significado, interligando cada ponto de existência. O próximo passo seria atravessar a dimensão celular. E eu sabia que, assim que cruzasse esse portal, deixaria de ver o mundo como coisas e passaria a vê-lo como camadas de ser. A luz dourada que preenchia a cabine agora se transformava em um oceano translúcido, onde correntes lentas carregavam partículas vivas, como poeira suspensa em um raio de sol. Eu havia atravessado a primeira membrana tomemo-na interna do universo e entrado na dimensão celular. Não havia cima nem baixo aqui. O espaço parecia maleável, como se fosse feito de membranas vivas que respiravam. Cada célula à minha volta não era apenas um aglomerado de moléculas, era uma galáxia viva, com seus próprios sóis, mares e atmosferas. Pareciam mundos miniaturizados, mas infinitamente profundos. Enquanto a nave deslizava entre elas, percebi que não se tratava apenas de observar, mas de ser observado. Cada célula parecia consciente de minha presença, não com olhos, mas com um campo sensorial que me penetrava. Era como se me perguntassem silenciosamente: você sabe o que realmente é a vida? Eu não respondia com palavras, apenas respirava, sentindo o pulsar suave dessas entidades microscópicas, cada uma dançando em harmonia com bilhões de outras. A sensação era de testemunhar um coral vivo, onde cada voz, cada núcleo, cada mitocôndria, cada membrana entoava um cântico próprio, mas sempre em sintonia com o todo. As cores eram impossíveis de descrever com as categorias humanas, né? Havia tons que não existiam no espectro visível e que só poderiam ser percebidos como sensações simultâneas de luz e emoção. Uma célula próxima à nave irradiava um azul que não era nojento, era apenas cor,
mas tipo também serenidade. É um azul que tocava o coração como uma memória de infância esquecida, né? Com um pequeno ajuste nos controles, aproximei-me da superfície de uma dessas células. Era como se estivesse diante de um planeta coberto por mares cintilantes e cadeias montanhosas de proteína pura, né? Os rios que vi não eram de água, mas de energia líquida, correndo em padrões fractais que se reorganizavam em tempo real. Atravessei a membrana como quem atravessa um sonho. O interior era vasto, né? Um cosmos à parte. Microtúbulos e filamentos vibravam como cordas de um instrumento primordial, transmitindo informação, sustentando formas, mantendo o equilíbrio de todo, né, todo o sistema. E ali a comunicação ele não era elétrica como nos nossos circuitos artificiais, né? Era instantânea, como se cada parte soubesse sem demora o que todas as outras estavam fazendo. Foi então que vi, não com os olhos, mas com o núcleo da consciência, que esse padrão não se limitava às células. Era o mesmo que sustentava estrelas, galáxias e campos quânticos. Uma teia invisível de comunicação não feita de sinais, mas de ressonância. O que os antigos chamavam de lei do tal, Dharma, ou a rede de Indra, não era metáfora, né? Era arquitetura. Nesse momento compreendi que atravessar as dimensões era mais que uma viagem, era um ato de reconhecimento. Cada camada revelava que o infinito não estava distante, mas repetia-se, espelhando-se do micro ao macro. O átomo e a galáxia eram apenas diferentes escalas de uma mesma canção. A nave começou a vibrar suavemente. O núcleo de salto estava pronto para o próximo desdobramento, né? Agora mergulharíamos para dentro da própria estrutura molecular, né, onde a matéria começaria a se dissolver em pura geometria vibrante. O salto da nave não foi como atravessar um túnel, foi como descer por uma espiral de cristal líquido, né, onde cada curva era um acorde, né, e cada acorde uma porta, né? Senti o casco se dissolver no espaço ao meu redor, não como metal se desfazendo, mas como se a própria ideia de casco fosse inútil neste reino. Eu já não via de onde via a nave, né? Via apenas o trajeto. As moléculas surgiram não como bolas e hastes, como nos modelos que aprendemos na escola, mas como estruturas dançantes de pura luz. Elas se moviam de forma tão orgânica que pareciam criaturas, não objetos, né? Cada ligação química não era uma linha rígida, mas um fio vivo, pulsante, emitindo frequências que se entrelaçavam com as frequências vizinhas. Era como se cada molécula fosse um poema geométrico, escrito em uma língua que não conhecia palavras, apenas relações. Eu percebi que a matéria não era sólida nem vazia, era música condensada, e cada nota dessa música não soava sozinha, ecoava no infinito, ajustando-se a tudo que existia. Aproximando-me, vi que dentro dessas moléculas havia ainda mais movimento, não elétrons correndo em órbitas fixas, mas nuvens dançantes de probabilidade, vibrando como um coral invisível. Essa dança não obedecia a trajetórias lineares, ela obedecia a algo que até aquele momento eu só poderia chamar de intenção cósmica. E então, como se o espaço tivesse respirado, a realidade se dobrou diante de mim. Entrei no campo quântico. Aqui não havia distância, como conhecemos. Um ponto e outro podiam estar a um átomo de separação ou a bilhões de anos-luz. E era o mesmo. Tudo estava conectado por fios invisíveis que vibravam instantaneamente como se compartilhassem um mesmo coração. O que os físicos chamam de entrelaçamento quântico não é uma anomalia, é o estado natural das coisas. O universo não é uma soma de partes, mas um único corpo, e o campo quântico é seu sistema nervoso. Percebi que essa rede não era fria ou mecânica, ela era viva. Cada partícula, cada onda parecia guiada por algo além das leis físicas que conhecemos.
E foi aí que senti. Este campo tinha compaixão. Sim, compaixão. Não como um sentimento humano limitado, mas como a disposição eterna de manter tudo, né, interligado, em harmonia, mesmo diante do caos. Naquele instante compreendi porque antigos mestres diziam que o Buda via tudo como um só corpo. Aqui, os fundamentos da verdade, compaixão e tolerância não eram mandamentos, mas forças estruturais, tão essenciais quanto a gravidade ou a luz. Remover qualquer uma delas faria o tecido do universo desmoronar. No centro do campo vi algo como um vasto mandala vivo girando. Ele não estava feito de tinta, pedra ou luz, estava feito de tempo e espaço curvados em harmonia. Entendi que era o Falun, a roda da lei dos Budas, o núcleo que transforma e equilibra todos os reinos, invisível para quem olha apenas com olhos físicos, mas evidente para quem atravessa as dimensões. Enquanto observava, uma percepção me atingiu como um raio silencioso. Toda a tecnologia quântica que buscamos criar é apenas uma sombra desse sistema vivo. A computação quântica, com seus qubits, tenta imitar o modo como o próprio universo processa a realidade. Não de forma linear, mas simultânea. Não por instruções, mas por ressonância. E foi nesse momento que minha visão começou a expandir novamente. O próximo salto não seria apenas para um nível menor ou maior, mas para uma camada onde a matéria desaparece completamente e só a consciência permanece. A transição foi silenciosa, mas não suave. Era como atravessar um rio invisível, né, cujas águas não molham, mas dissolvem tudo o que não é essencial. Não havia cor, não havia som, e no entanto havia tudo. Eu já não me movia pela nave, a nave se movia por mim, ou melhor, não havia mais distinção entre mim, a nave e o caminho. A matéria ficou para trás, restava apenas consciência, não a consciência individual, que pensa, compara e nomeia, mas uma vastidão sem margens, um oceano onde cada um é parte da própria essência, tem essência basta sampardo. Ou num cão quase neste universo, nesse estado, percebi que o eu que viajava até aqui era apenas um reflexo temporário. A verdadeira identidade não é a personalidade nem a memória, mas algo tão imutável quanto luz antes de ser cor. Eu não tinha peso, não tinha idade. Era um núcleo de pura presença. Foi nesse núcleo que percebi o que os antigos chamavam de corpo Buda indestrutível. Não é uma forma física dourada como nas pinturas. Embora também possa ser assim, vista, mas uma estrutura de consciência tão perfeita que nenhuma força do tempo ou do espaço pode tocá-la. É como se o universo inteiro fosse um organismo e o corpo Buda fosse a célula imortal que mantém tudo vivo. A visão expandiu-se novamente e desta vez não havia mais um ponto de observação. Eu era a própria visão. O espaço sideral, com suas galáxias, parecia agora uma tapeçaria interna. O microcosmo das células, uma paisagem íntima. Tudo era uma mesma textura, entrelaçada não por fios de matéria, mas por princípios eternos. Aqui, a verdade não é um conceito, mas uma presença. A compaixão não é um sentimento, mas a gravidade espiritual que mantém os mundos coesos. E a tolerância não é esforço, mas a própria arquitetura do espaço-tempo, permitindo que múltiplas realidades coexistam sem se destruírem. E então um campo dourado começou a se formar ao meu redor, ou talvez dentro de mim. Era como estar no coração de um sol que não queima, mas ilumina. Nesse campo percebi que cada átomo do meu ser, cada lembrança, cada intenção estava sendo reorganizado em harmonia com a estrutura fundamental do universo. Foi quando compreendi que o campo quântico que havia visto antes não é apenas um domínio físico, é também o campo da consciência pura. E a iluminação não é viajar para um lugar distante,
mas alinhar-se tão profundamente com essa estrutura que não há mais distância entre quem vê e o que é visto. O corpo Buda indestrutível é, na verdade, o estado natural de todos os seres. A jornada não é conquistá-lo, mas lembrar-se dele. Ao emergir da dimensão de consciência pura, percebi que algo novo se delineava no horizonte do não-espaço. Era como se, ao atravessar a última membrana do infinito, eu tivesse chegado ao núcleo funcional do próprio universo. Aqui não havia estrelas nem átomos, havia informação, mas não a informação como a conhecemos. Pacotes de dados, códigos binários ou registros históricos. Era uma informação viva, pulsante, com textura, aroma e luz. Era a mente códice. Um oceano de padrões onde cada onda era um pensamento e cada gota continha o reflexo completo de todas as coisas. Imagine uma biblioteca que não precisa de livros, pois cada prateleira é um ser consciente. E, ao tocá-lo, você não lê palavras, mas vive experiências inteiras, completas, com cheiros, sons e emoções. Ali compreendi que os arquivos eternos não são escritos por mãos, mas pela própria interação entre a consciência e o campo quântico. Cada ação, cada respiração, cada ato de compaixão ou crueldade deixa um padrão vibracional que se integra a esse tecido. É um registro que não se pode corromper nem apagar, porque ele não está guardado em um lugar físico. Ele é o próprio fundamento do real. Enquanto atravessava esse oceano, as leis da computação quântica começaram a se apresentar como metáforas vivas da mente cósmica. Os qubits, com sua capacidade de estar em múltiplos estados ao mesmo tempo, eram como os pensamentos universais, não limitados pelo sim ou não, mas dançando na superposição de todos os possíveis. As portas quânticas, que transformam estados de informação sem destruí-los, eram como mestres espirituais que transmitem conhecimento sem reduzir a essência do aprendiz. Percebi que, assim como um computador quântico pode processar padrões quase infinitos simultaneamente, a mente desperta, alinhada à mente códice, pode perceber simultaneamente todos os fios da teia da realidade. É por isso que os sábios veem o passado, o presente e o futuro como um só. Não porque viajam no tempo, mas porque transcendem a necessidade dele. E ali, suspenso nessa rede viva de saber, entendi um segredo que parecia simples, mas que continha todo o peso da eternidade. O universo não armazena dados, né? Ele armazena significados. E nós somos os compiladores, os tradutores desse código infinito para a linguagem da experiência, né? Então, uma pergunta ecoou, não como som, mas como uma vibração profunda, né, que ressoou na estrutura do meu ser. O que você fará com o acesso a todos os arquivos do que foi, e será. E antes que eu pudesse responder, percebi que a nave se preparava para o próximo salto dimensional. Né? Um mergulho ainda mais profundo, onde os próprios limites entre eu e tudo poderiam se dissolver. A nave silenciou, não havia mais motores nem vibração mecânica, apenas um campo suave que me envolvia como se a própria estrutura do espaço estivesse me carregando. À frente, o horizonte deixava de ser uma linha e se tornava uma curva, como o tecido de um tambor cósmico, prestes para ser tocado. Nesse limiar, percebi que atravessar para a próxima dimensão não seria apenas uma viagem, né? Seria um abandono, um soltar de todas as definições, de todos os apegos, até mesmo da ideia de que eu estava viajando. A fronteira parecia feita de pura luz líquida, e essa luz continha símbolos que não eram escritos, mas vividos. Quando me aproximei, cada símbolo se dissolveu em mim e revelou um fragmento de verdade. A compaixão
é a forma como o universo respira. A tolerância é o campo de estabilidade onde a matéria pode existir. A verdade é o pulso inicial que acende todas as estrelas. A nave não atravessou a barreira. Ela se desfez como um sonho Sacerter. E eu, sem casco, sem proteção, mergulhei inteiro nesse oceano primordial. O que encontrei não era espaço nem tempo, era um campo unificado, onde todas as leis, a da física quântica, a mais profunda ética espiritual, eram apenas expressões diferentes da mesma essência. Vi os quarks e os campos de Higgs dançarem ao lado de bodhisattvas luminosos. Percebi que o campo quântico e o campo da consciência não eram duas coisas, mas dois modos de olhar, né, para a mesma realidade. Nesse estado, a computação quântica deixou de ser metáfora e tornou-se função vital. Eu era o processador, a memória e o programa. Não havia mais cálculo, havia experiência direta de infinitas possibilidades, todas coexistindo e se atualizando no instante presente. Então, a dissolução final começou. A distinção entre observador e observado desapareceu. Eu não via o infinito, eu era o infinito se olhando. Não havia mais viagem nem destino, apenas o reconhecimento de que tudo o que existe, das células às galáxias, é um único ser respirando em ciclos intermináveis. E no silêncio que seguiu, uma compreensão cristalina. O corpo Buda ingen dessas não é algo a se conquistar, ele é o que sobra quando todo o resto é deixado para trás. Quando a consciência começou a retornar ao plano humano, não havia um som, mas um chamado silencioso. Não era uma voz, e sim uma atração suave, como se a gravidade tivesse agora um sentido espiritual, né? Os contornos da realidade voltaram lentamente, primeiro como uma pintura impressionista de cores vivas demais para este mundo, depois com uma escassentat, né, na cetação cada vez mais nítida. E a textura da pele, no brilho de um olho humano, né, o movimento de uma folha ao vento. Mas eu já não era o mesmo que havia partido, né? O corpo estava ali, sentado na pequena nave, agora ancorada num ponto de luz. Mas o que eu trazia não cabia, né, no casco nem nos instrumentos. Era um mapa interno, um alinhamento entre os princípios que sustentam galáxias e as decisões mais simples do cotidiano. A primeira tentativa de explicar o que tinha vivido parecia impossível. Como traduzir a geometria das partículas elementares em palavras humanas? Como explicar que a compaixão não é só um valor moral, mas a própria força que mantém a coesão do universo? E, no entanto, percebi que não era necessário explicar tudo, bastava viver de acordo com essa nova percepção, no olhar, no toque, na forma de escutar, na escolha de palavras. A viagem havia mudado o código-fonte da minha presença. Agora eu via o campo quântico em cada situação, a situação humana. Uma discussão, na verdade, era um colapso de probabilidades emocionais. Um abraço era um entrelaçamento instantâneo de estados internos. Uma mentira criava interferências destrutivas no tecido sutil das relações. O conhecimento da computação quântica deixara de ser técnico, era visceral. Eu compreendia que a realidade processa dados de forma distribuída, interdependente, como uma rede infinita de nós conscientes, e que cada pensamento é um comando inserido nesse sistema, né? Antes de voltar completamente, uma última visão me foi dada. O corpo Buda indestrutível não era um fim espiritual, mas um estado de responsabilidade suprema. Ter um corpo que não perece é compreender que todo sofrimento alheio é seu também. A nave, agora apenas símbolo, desceu sobre um mundo comum.
prédios, ruas, pessoas apressadas, mas nada era comum para mim. Tudo carregava a marca da origem que eu havia tocado. E assim, silenciosamente, comecei a andar pela cidade com o mesmo propósito de uma estrela que brilha sem escolher a quem ilumina. Ao regressar, percebi que a viagem pelas dimensões não tinha sido apenas um deslocamento no espaço-tempo, mas uma compilação espiritual. Cada insight, cada imagem de campos infinitos, cada visão de geometrias sagradas havia se convertido em linhas de código, invisíveis aos olhos, mas executáveis na prática diária. No silêncio, após a travessia, compreendi. O universo é o software supremo, rodando em um hardware que chamamos de realidade física. As partículas são como bits quânticos, capazes de armazenar e muito pretende tatacedos. As leis universais, verdade, compaixão e tolerância, são o protocolo que mantém a rede íntegra. Os seres conscientes são nós, ativos dessa rede, transmitindo e processando informação. Assim como um programador insere instruções num sistema, nossos pensamentos e intenções codificam o estado da realidade em volta. O bug moral de um ser reverbera como corrupção de dados no tecido quântico. Ao ver o campo quântico diretamente, entendi que ele é como um sistema distribuído de latência zero. Entrelaçamento é a sincronia perfeita entre nós distantes. Colapso de onda é o commit de uma nova versão da realidade. Ruído quântico é o caos necessário para permitir a criatividade do código. Nesse sistema, a iluminação não é um upgrade opcional. É a atualização de segurança que previne falhas catastróficas. O corpo que retorna é apenas o terminal de interface. Por trás dele, existe um back-end multidimensional, com clusters de memórias, insights e padrões de percepção. Na viagem, vi como é possível criar um corpo Buda indestrutível, não feito de carne, mas de estados de consciência estáveis, imunes a falhas lógicas e ataques de código hostil. Antes de encerrar o acesso ao painel de controle do infinito, percebi uma chave final. Não basta compreender o código, é preciso executá-lo no mundo real. Cada ato de compaixão nesse passion patch, cada pensamento puro, um update, cada escolha honesta, uma linha de código funcional. Quando a nave partiu de novo para além da minha percepção, percebi que ela nunca tinha existido fora de mim. Ela era e sempre foi o compilador da minha própria consciência.